encherá galachulucará este ambiente acalachuque lacacho laca e culacho. Eu encherei galacho e derramarei galachalacacho o meu espírito cantecha sobre toda esta igreja cá culica pacho. Eis que chove calache cai, chegará a calache a minha presença. Que cachou chicha, alacachu liki, acho, ei cacha, ulacacho, alayachou. Deus amado, Deus querido, o Senhor Deus fala de cada forma, ó Pai. O Senhor usa quem quer, na hora que quer e como quer, ó Pai. Assim também, ó Deus, como este daqui, Pai, foi pego, ó Deus, de surpresa para o homem, mas não foi para o Senhor. Que o Senhor desde já esteja derramando do teu altar, Pai. A palavra, Deus, rema, a palavra revelada, a palavra do teu trono. Que o Senhor use o teu filho como o Senhor quer, no nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode subir? Pode. Essa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz. Eu marquei um encontro com Deus. Amém, irmãos? Saudação de paz para a igreja. Saudação de paz para a igreja. Deus continue abençoando a cada vida que se encontra na casa. Como falou Salomão, os homens projetam os seus projetos, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Nunca na minha mente hoje eu tinha a possibilidade de estar aqui, porque eu disse hoje eu vou ficar em casa. E a coisa mais rara é a pessoa me ligar em cima da hora e eu sair para pregar. Tem que ter um preparamento. Mas Deus me tocou para estar aqui hoje. Bom, eu quero compartilhar dois textos na Bíblia que Deus colocou em meu coração nesta noite. Livro do Ezequiel 37 e o lugar do tema, Marcos 1:15. Ezequiel 37, Marcos 1:15. Vamos começar em Marcos 1:15. Quando você procura, eu quero externar o meu agradecimento à liderança desse grupo maravilhoso que eu senti a presença de Deus, esse grupo cantando. Eu ajoelhei ali, comecei a chorar e me fez lembrar quando eu era mais novo, que eu aceitei Jesus com meus 16 anos, hoje já estou caminhando para os 42 anos. E foi a maior atitude que eu tive na minha vida, foi entregar
os meus caminhos, meus passos, a minha vida para Jesus. E Jesus fez grandes coisas na minha vida. Hoje eu prego há mais de 20 anos. Eu estive aqui pregando, acho que foi numa festividade dos senhores, que me trouxe foi Maurino, meu amigo. Hoje a igreja está um pouco diferente, tem muito tempo. Está um pouco menor, não sei, ou tem mais gente. Tem mais gente, né? Enfim, irmão, quero agradecer a Deus por todos que estão aqui nesta noite. Tá bom? Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Amém? Marcos capítulo 1, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crê no Evangelho. Vamos pular para o livro de Ezequiel 37. Aí os irmãos dizem, o que isso tem a ver com o tema? Nem eu mesmo sei, irmão. Só sei que Deus quer falar nesta noite. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos começar do 4, que diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz, osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, e porei em vós um espírito, e vivereis. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um ruído, um alvoroço, e os ossos se juntaram, cada ossos aos seus ossos. E olhei, eis que viram nervos sobre ele, e cresceu pele, e estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia nele em espírito. E ele me disse, profetize ao espírito, profetize ao filho do homem, e diz, Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre os mortos para que viva. E profetizei como ele me deu ordem, e o Espírito entrou nele e viveram, e puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, que diz, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetize, e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair de lá da vossa sepultura, diz o Senhor. Amém? Deus usou nosso irmão Careca para falar sobre que ia derramar o Espírito sobre a igreja. Aí eu vi a confirmação de Deus do texto que ele me deu nesta noite. Tá bom? Eu peço que me dê um pouco de atenção, tá bom? Para ver o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém? Quem quer ouvir Deus falar nesta noite? Amém. Queridos, foi depois da morte de Nabopolassar, o criador da dinastia caldeia, que se iniciou o reinado do implacável jovem Nabucodonosor. Nessa era 605 a.C., Nabucodonosor ele era muito novo, mas também ele era muito audacioso e muito prepotente. Mas não tão obstante da sua jovialidade, Nabucodonosor ele tinha a ambição de ver o mundo prostrado diante dos seus pés.
Então ele faz um empreendimento para a sua própria segurança, para a sua própria glória. Ele manda fazer um empreendimento que media 40 quilômetros de extensão entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Era impossível uma nação invadir a Babilônia por aquela localidade, porque ele fez um muro de água, fazendo uma extensão de mais de 40 quilômetros. Não foi suficiente, ele eleva os muros da Babilônia para 102 metros de altura por 25 metros de largura. Era equivalente à largura do muro de Nabucodonosor. Dava sem dúvida para passar 2 carros indo, 2 carros voltando, sem sombra, sem medo, para um se chocar com o outro. Não foi suficiente, ele manda construir 50 torres de bronze. Para quê? Para 50 homens, 24 horas, ficar fazendo a sua segurança dentro da Babilônia. Não foi suficiente, ele manda fazer para sua esposa um jardim fechado, flutuante, que até o dia de hoje a arquitetura procura saber, naquele tempo, há mais de 3.000 anos atrás, os homens conseguiam fazer aquela obra que Nabucodonosor fez dentro da Babilônia. E isso, nós sabemos que a Babilônia, ele era um país místico, ele servia muitos deuses. O deus principal da Babilônia era Bel, a outra era Está, a sua esposa. Tinha muitos deuses para se adorar dentro da Babilônia. A história diz que este homem, por nome de Nabucodonosor, ele tinha ambição de ver o mundo prostrado diante dos seus pés. Então ele levanta um general por nome de Nabuzaladã. Esse homem era implacável. Esse homem, se desse uma oportunidade para ele executar a sua obra, ele ia executar aquilo conforme foi dado na sua mão. Então, nesse período, Deus levanta alguns profetas para profetizar, para fazer aquilo que ele estava mandando. Então Deus levanta um profeta por nome de Naú, o Elcosita. Esse homem aqui recebe a missão de profetizar sobre a ruína da Síria, sobre a ruína de Nínive. Então ele começa a profetizar a desgraça de Nínive, a desgraça da Síria, porque Deus está no controle de todas as coisas. E Deus manda a mensagem pela boca do Elcosita, dizendo que era o rei chamado de Neco, o rei do Egito, que iria trazer a desgraça para dentro da Síria, para dentro de Nínive. Então se levanta Neco em direção à Síria. E a história diz que Josias, rei de Judá, se levanta para intervir essa ação de Neco. Porque Josias, o rei Neco, botava muitas condições difíceis ao ombro do rei Josias. A história diz que ele vai de contra o rei Neco, e o rei Neco disse: Josias, não venha comigo. O que eu tenho contigo, ó rei de Judá? O Senhor me deu essa peleja, não venha de contra mim. E o Senhor mandou me esforçar e correr, porque Ele tem me dado essa peleja. Josias não deu ouvido à voz do Senhor, e Josias vai de contra a Neco, e ele caiu no monte de Megido, que se iniciou a batalha de Megido. Nessa proporção, Deus levanta o profeta Jeremias, morador de Anatote. O homem queria ser sacerdote, porque seu pai é um sacerdote que administrava o culto dentro do templo por nome de Ilquias. Deus levanta Jeremias com a responsabilidade de levar o povo a se arrepender da sua idolatria, levar o povo a se arrepender daquilo que tinha feito, abandonado o Senhor, que era o manancial de águas vivas. A história diz que ele começa a profetizar no ano 597, A Bíblia diz que agora ele começa a profetizar a ruína de Judá,
a ruína de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele começa a profetizar sobre cativo. Ele começa agora a profetizar sobre a ruína do povo de Deus. Aí no capítulo 1 a gente entende porque Deus está sofrendo com o abandono do seu povo, que o seu povo fez com ele. Deus está sofrendo porque o povo tinha abandonado a ele para servir um Deus de nenhum aproveito. Aí Deus levanta o profeta com seu lamento e pergunta a interrogação dizendo: o que eu fiz com vossos pais para me abandonarem? As jovens para mim era como um manancial de águas vivas. As jovens se adornava para experimentar as visitas de Israel, mas hoje a jovem não se adorna mais para mim. Os sacerdotes não estão mais profetizando por mim, está profetizando agora por Baal. Os profetas estão agora pronunciando aquilo que não é para pronunciar. Estava tudo errado, irmão. E a Bíblia diz, olha, e Deus diz, olha, aquele que estava se tratando da lei não diz mais onde está o Senhor. E a Bíblia diz que duro é para o homem abandonar o Senhor. Por quê? Porque é o manancial de águas vivas. Agora eu chamo a tua atenção para cá e eu pergunto: por que o homem ficou sequíssimo? Porque a vida espiritual que Ezequiel viu lá no Vale de Ossos Secos, aquela depressão geográfica, estava sequíssimo. Primeiro, porque abandonou o manancial de águas vivas. Quando a gente não bebe água, o que acontece? Primeira coisa, a gente fica desidratado. E a Bíblia diz que o povo abandonou o manancial de água viva. E a Bíblia diz que Deus levanta Jeremias com a ambição de levar uma carta de citação, uma carta judicial contra o seu povo, porque quebrou o contrato do Senhor, porque desfez da obra que o Senhor tinha colocado na mão daquele povo. Então Deus levanta Nabucodonosor, e vem Nabucodonosor marchando com seu general por nome de Nebuzaladã. E isso se bateu com Neco e deu início à maior batalha de todo o tempo, chamado a Batalha de Cárquemes, que Nebuzaladã traz a vitória para Nabucodonosor. E Nabucodonosor manda a mensagem para aquele que estava sendo rei dentro de Israel e diz: olha, eu quero o mesmo atributo que você deu para Neco, eu quero a mesma coisa. E para você saber que eu estou falando sério, eu vou levar todos os seus príncipes. Aí, quem é que vai nesse meio? Sadraque, Mesaque e Abednego, Ezequiel, Daniel e muitos outros além. E Ezequiel está no lugar chamado de Telbebe, aonde tinha um rio chamado de Quebar. A história diz que Deus faz uma contraproposta a este homem. Deus leva o pensamento desse homem a grandes revelações que ele nunca viu quando estava em Israel. E Deus, em uma definição dessa, Deus traz a ele num vale de osso seco. E mostra quando estava a calamidade espiritual daquele povo que estava servindo a Deus de qualquer maneira. Aí Deus manda o profeta mandar o povo fazer alguma pesquisa. Manda o povo fazer alguma pesquisa, diz: vai à terra de Quidá, a ilha de Quidá e a ilha de Quitim, e observe se aconteceu alguma coisa semelhante a esta que esse povo fez comigo. Chegar lá, pergunte se eles abandonaram o seu Deus, mesmo não sendo um Deus. Mas o meu povo me abandonou. O meu povo abandonou o manancial de águas vivas. O povo não estava com a ambição de ouvir a palavra do Senhor. O povo não estava com a ambição de ouvir Deus falar. E Deus usa o profeta Jeremias.
E chega o profeta Jeremias e diz: olha, profeta, vá na rua chamada de direita. E chega lá, compre, veja o que está acontecendo lá. Aquele homem que está confeccionando um vaso. E quando o profeta chega lá, o homem está confeccionando um vaso. Vaso é esse que as suas características chamavam a atenção de Jeremias. Vaso é esse que o seu semblante chamava a atenção do profeta. Mas aquele que estava idealizando o vaso viu que tinha alguma coisa imperfeita na sua obra. E ele bota a obra para baixo, para iniciar novamente. Ele se arrepende, derruba o vaso e constrói outro vaso. Aí vem a mensagem de Deus para o profeta. Está vendo, profeta, como fez esse homem? Assim fois vós na minha mão. Deus levanta o profeta mais uma vez e diz: profeta, vai na quitanda, vai no armazém e compre um cinto de couro e bote sobre o seu lombo. E ele bota o cinto de couro no seu lombo. O tempo se passa, Deus diz: profeta, corra, esconda esse cinto onde você achar melhor. E o profeta escondeu entre os rochedos, entre os rios. O tempo se passa, Deus se aparece o profeta e diz: profeta, corra lá e pegue aquele cinto. E quando o profeta vai pegar o cinto já não está com aquela resistência como está quando ele comprou na quitanda. O cinto já não está com a característica como ele trouxe da venda. Deus estava dizendo: a vida espiritual desse povo está como esse cinto, está podre. A vida espiritual desse povo está uma vida raquítica e sento. Esta é uma vida sensacionalista. Esta é uma vida rala. Está me servindo pela boca, pelas vestes. Mas a sua vida espiritual está lá embaixo. Deus está falando aqui nesta noite. Deus manda o profeta. Vai lá, profeta. Pegue vinho. Chame os filhos de Racabe. E chame ele para a porta do templo e dê vinho para ele beber. E ele chega, pega o vinho, chama os filhos de Racabe. E quando chega na porta do templo, ele dá vinho para o jovem beber. O jovem disse: não, rapaz, você está todo errado. Primeiro, a gente não bebe bebida, e nem bebida forte. Segundo, nossos pais nos instruiu para a gente não tocar em bebida. Aí vem a mensagem do Senhor para o profeta. Está vendo, profeta, como esses homens são obedientes aos seus pais? Mas o meu povo não são obedientes a mim. O povo não estava nem aí pela mensagem que procedia do vidente, ou Nabi, o porta-voz de Deus. Deus manda o profeta fazer um simbolismo, manda o profeta pegar um jugo e colocar sobre o seu pescoço, o jugo que os animais usavam para arar a terra. Pegaram o profeta, bateram na cara do profeta, quebraram o jugo de madeira do pescoço do profeta, porque a mensagem que o profeta trazia não acendia o ego de ninguém. Não era uma mensagem de casa nova, não era mensagem de casa própria, não era mensagem de carro novo, não. A mensagem era arrependimento. E quebraram o jugo do pescoço do profeta. E o profeta,
E o profeta, Deus usa o profeta para dizer que iria colocar um jugo de ferro, que iria punir severamente aquele povo. Aí Deus levanta um profeta por nome de Abacuque. A característica desse profeta me intriga e me deixa a pensar, porque esse profeta é um profeta muito ousado. Esse profeta aqui é o único profeta da Bíblia que Deus manda ele fazer a coisa e ele questiona. Ele pergunta por que aquilo que está acontecendo. Por que a situação caótica e crítica espiritual do povo estava daquela maneira? E ele insiste na oração subjetiva. Ele insiste na oração subjetiva, não na oração simples, que é a oração que muitos que hoje, a igreja de hoje faz muito menção, a oração simples. Quer obter resultado orando pouco. E eu sou do tempo que o jovem orava. Terminava o congresso do jovem, o jovem já começava a orar para o próximo ano depois. E pense no que acontecia, irmão. Pense no que acontecia. Ela batia com o Espírito Santo que você nem imagina. Cura, arrependimento de vida, porque a gente fazia menção na oração subjetiva. Aí Abacuque pregando, aí ele disse: Senhor, olha a calamidade desse povo de Judá. O Senhor está dormindo, em outra palavra. Olha o comportamento desse povo. O Senhor não vai fazer nada. Eu clamo e o Senhor não responde. E Deus decide responder o profeta. Deus dá uma revelação ao profeta, o que ele ia fazer com o povo. Aí o profeta disse: eu ouvi a voz do Senhor e temi, porque entrou podridão dentro de mim. Aviva, Senhor. Ele sentiu a necessidade também, que ele fazia parte daquela geração. Abacuque vai no templo e não tem a presença de Deus, e ninguém estava interessado pela presença de Deus. Abacuque corre e vai no átrio, e não tinha ninguém interessado pela presença de Deus. Ele sai do templo, não tinha ninguém interessado pela presença de Deus. Aí Abacuque vê: rapaz, acabou, todo mundo está morto. Aí Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra. Olhando para o jovem, ele dizia: aviva, Senhor, a tua obra. Olhando para o grupo das senhoras, ele disse: aviva, Senhor, a tua obra. Ele olhando para o grupo dos senhores, ele disse: aviva, Senhor, a tua obra. O grupo dos adolescentes: aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Ó, ousadia deste homem! Olha a audácia dele! Ele manda Deus notificar ele. Ele está dizendo em outra palavra: Senhor, não me deixe fora de nada não, eu quero saber de tudo. E quando Deus dá a revelação, ele disse: olha, eu fiquei alarmado, porque o Senhor vem de Temã, e de Parã vem os santos. Aí ele cria canto dizendo: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, os produtos da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do currais, e falte gado, mesmo assim adorarei. Mesmo na calamidade eu exaltarei, mesmo na escassez eu bendirei o Deus da minha salvação. É tão bom quando a gente está as coisas tudo
tudo dando certo, irmãos. Os nossos filhos, uma boa nota na escola, o trabalho está dando resultado, o ministério está bom. Mas eu quero ver servir a Deus quando o negócio está ardendo. Quando você bate a porta e nada se abre. Quando você vê os filhos rebeldes, você nem mais sente a presença de Deus. Eu quero ver nessa hora. Eu quero ver a hora da aprovação. Eu quero ver a hora que faltar farinha na sua panela. Eu sempre digo, quer ver Deus botar qualquer brabo para o chão, é só Ele botar para passar fome. Você querer comprar uma coisa e você não ter condição de comprar, mas você lembra que você tinha condição de você comprar. Eu quero ver nesse período do deserto. E quem é o macho aqui, quem é a mulher aqui para dizer onde é a porta do deserto? Quando você abre o olho, você já está lá nele. E não tem nenhum macho aqui, nenhuma mulher aqui para fazer você sair desse deserto que Deus proporcionou para você. E o profeta estava vivendo uma calamidade da sua era espiritual. O tema é arrependimento. Mas o profeta não se conformou com a condição espiritual que estava vivendo aquele povo. O profeta não se preocupou de apontar pecado de ninguém, irmão. Porque a gente tem uma mania. Aquilo que a gente não faz, a gente quer matar as pessoas que faz. Mas aquilo que a gente faz, a gente esconde, é do ser humano. E o profeta Jeremias, pegaram o profeta Jeremias, lançaram no calabouço Jonathan, por causa da sua chamada. E eu quero pregar nesta noite sobre chamado para o arrependimento. Diga comigo, chamado para eu estou trocando arrebatamento, dá um arrebatamento na minha mente. Arrependimento. Eita glória. Eu estava em casa, arrebatamento. Chamado para o arrependimento. Irmão, a igreja vai ser arrebatada em qualquer minuto aí, viu? Quem é que vai aqui? Mas precisa se arrepender de muitas coisas, viu? Chamado para o arrependimento, glória. A dicionalista Ruth Rocha diz que arrependimento é um ato de mudança de caráter, mudança de opinião, mudança de atitude. Quando a gente aceita Jesus, algumas coisas tem que mudar, né, irmão? Algumas coisas tem que mudar. Deus está falando comigo, eu preciso mudar. Porque tem muitas pessoas que estão aqui com o microfone e estão pensando que Deus está falando com você. Ele não está em crudo não, está assim, eu estou no meio dessa barca aí. Precisamos de arrependimento, irmão, precisamos mudar. Precisamos de tirar muitos costumes do nosso meio. Porque a gente tem cuidado das coisas grandes, né? Não, isso aqui não me leva para o inferno não. Mas muitas pessoas vão para o inferno por causa das coisas pequenas, que já está entranhado nele. Ele peca, já é costume aquilo, para ele não é nada. Eu me lembro
Quando aceitei Jesus, desculpe, sobre arrependimento tem que falar sobre assunto. Uma masturbação, lá na igreja onde ela congregava, era 1 ano de disciplina. Namorar com uma jovem de outra igreja, disciplina, era levantado do grupo. E se pecasse, meu irmão, se uma besteirinha dessa, era 1 ano de disciplina, e se caísse com alguém, meu Deus, nem na igreja você entrava. Você só podia entrar na igreja no culto público. Culto de doutrina, culto da palavra, você assistia do pátio. Irmão, mas era um tempo que a gente tinha mais vida. A gente ia confessar cada besteira que hoje a gente diz, rapaz, isso aí não, eu vou chegar para o pastor para confessar isso. Por causa que o temor de Deus estava na gente, irmão. O Espírito trabalhava na nossa alma. Precisamos se arrepender. Chamado para o arrependimento. O primeiro chamado para o arrependimento, o nascimento de um novo homem. Um novo homem, ele tem que se arrepender para criar outra característica, outra personalidade. Falar sobre o novo homem, eu me lembro de um homem, 3 de João, e foi com uma noite simples como a de hoje, que esse homem se aproxima de Jesus. Esse homem aqui que eu estou falando não é qualquer homem. A posição desse homem era como um juiz federal. Se um juiz federal de entrar nessa igreja agora, nesse exato momento, todo mundo tem que se levantar com reverência a ele. Esse homem aqui que eu estou falando, por nome de Nicodemos, esse homem aqui foi até com Jesus, botou a sua cadeira da sinagoga em risco, porque ele era o principal do sacerdote. E ele vai até Jesus. Esse homem que está falando com Jesus aqui, ele tinha habilidades. Esse homem aqui, falar sobre o Torá, falar sobre o livro de Bereshit, Shamot, Vaiká, Bemidbar, ou Devarim, ou o livro de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, era perca de tempo, irmão. Esse homem aqui, ele tinha gravado na sua mente todo o Torá, todo o Pentateuco, ele tinha gravado na sua mente. Falar sobre as festividades cerimoniais ou a festividade de convocação era perca de tempo. Ele sabia que era no mês de Adar, mês 14 de dezembro, que era comemorado a festa do Purim, ou a festa da caracterização que o povo vivia no tempo de Esté, ou no tempo de Hadassah, que o povo estava perdendo a sua identidade. Então o povo, para se lembrar o que o Deus fez naquele tempo, o povo se caracterizava. Por isso que era comemorado no mês de Adar, 14 de Adar, que é 14 de dezembro. Esse homem falava isso facilmente sobre esses detalhes dessa festa. Ele sabia também no mês de Nissan, as festividades do mês de Nissan, que é a festividade do pão asmo, primícia e Páscoa. O pão asmo é aquela ação que o povo fazia um pão sem gosto, um pão bizarro. Aquele pão sem gosto, irmão, coitado das pessoas aqui que não podem comer sal, meu Deus. Coitado, irmão, é um sacrifício muito grande comer sem sal. É ruim. E quem já tomou aqui sopa de abóbora sem sal? Oh, meu Deus. Aquilo ali é pior do que uma pedrada na cabeça. E depois que comer
esse pão bizarro sem sal e sem fermento, Deus manda comer pão, comer erva amarga. Sabe por quê, irmão? Para não se esquecer na vida ruim que eles tinham no Egito. Aí entrava o que? Páscoa. Entrava a Páscoa no mês de Nissan. A Páscoa era comer churrasco, irmão. Ô, tempo bom. Ô, irmão, quem é que não gosta de churrasco aqui? Quem é que não gosta de churrasco aqui? Ô, quem é que gosta aqui de churrasco? Ô, irmão. Eu gosto de churrasquinho, viu? Uma picanha com aquela gordura soprando. Ô, glória. Ô, glória. Eu gosto de churrasquinho, viu, irmão? E Deus disse para o povo: olha, eu não quero que vocês cozinhem e nem coma crua. Eu quero que vocês façam um churrasco. E eu quero que você coma a noite toda, para lembrar a misericórdia do Senhor para a sua vida. A terceira festa do mês de Nissan é a festa da primícia. Vocês que dá sua oferta, dá seu dízimo, o restante que resta do resto, aí você traz para a igreja: ô irmão, tira o primeiro, tira a primícia. Muitas pessoas se atrapalham com dízimo. As pessoas dizem: ó, eu vou dar dízimo e Deus vai me prosperar. Deus não vai te prosperar nada. Deus te prospera na sua oferta. Na sua oferta, Deus te prospera. Porque o dízimo é o 10% daquilo que você ganha. Então você devolve de forma de gratidão a Deus. Esse homem aqui sabia sobre a festividade de Sivan, que era a festividade do Pentecoste, que era comemorada no mês de março. Nissan era no mês de janeiro, desculpa, eu não falei. Esse homem, por nome de Nicodemos, ele sabia muito bem aquilo de falar sobre o Torá, e alguém tivesse dúvida, chamava quem? Nicodemos. Ninguém melhor do que Nicodemos para solucionar a sua queixa. E esse homem se apareceu com Jesus com discurso. A ousadia dele me chama a atenção, que ele não chama Jesus de Messias. Ele chama Jesus de quê? De professor. Ele chama Jesus de quê? Professor, mestre. Veja que tu é mestre. E veja que Deus é contigo. Porque os sinais que você faz, você não faria isso em mim, se Deus não fosse contigo. Ele chama Jesus de quê? De mestre. E Jesus disse: ó, é necessário nascer. Eita. É necessário nascer. A igreja está aqui? É necessário nascer. Aí intriga o homem. O homem com tanta habilidade no Torá e no manuscrito, diz: oxi, como é um homem dessa idade nascer de novo? Aí Jesus diz: tu é mestre e você não sabe. A gente fica tanto nessa vida, se preocupado com tanta coisa, irmão, esquece da nossa vida espiritual. A gente esquece da nossa vida espiritual. Ele não sabia sobre a vida espiritual. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, irmão. O arrependimento para nascer um novo homem. O arrependimento para nascer outra criatura. Aquele que roubava depois de Jesus, não rouba mais. Mas quem era a gente, irmão? Madeira de acácia, madeira de sentim, cheio de nó, cheio de defeito. A gente roubava, a gente mentia, a gente se prostituía. Era uma vida de engano.
E tem um ditado aí fora que diz que pau que nasce torto morre. Aqui dentro é diferente. Aqui dentro tem um carpinteiro. Aqui dentro tem um carpinteiro. Aqui dentro tem um ourives. Aqui dentro tem um oleiro. Se tiver quebrado, ele vai pegar cada caquinho assim e fazer um novo vaso conforme o seu querer. Se tiver todo tortuado, ele vai passar pranha. Tem algum marceneiro aqui? Eu me lembro quando eu era menorzinho, que eu era ajudante, para fazer uma porta, era mais de uma semana para fazer uma porta de um armário. Às vezes a madeira ficava torta, a gente botava cola, uma camada da madeira, cola e prensa. A prensa ia trazer um alinhamento na madeira. Enfim, se está torto, Deus vai imprensar para criar um alinhamento na sua vida. Aí as pessoas perguntam: por que eu passo por tanta dificuldade? Por que eu passo por tanto intempéries, tanta divergência? Por que tantas pessoas prosperam e eu não prospero? E uma vez alguém estava observando o ourives trabalhar sobre o metal. E ela começou a interrogar o ourives, dizendo: como é que você sabe de tirar a prata ou o ouro do fogo? Aí o ourives disse: olha, se eu tirar ela antes do tempo, ela se perde. Ela vira farinha, e se eu derreter de novo, não fica com a mesma qualidade da primeira. Aí ele pergunta: e como é que você sabe na hora certa de tirar a prata do fogo? Aí ele diz: olha, quando a prata estiver refletindo a minha imagem, aí eu tiro ela da prova. Quando você estiver refletindo a imagem de Deus na sua vida, aí Deus vai te tirar da prova. Está no deserto? Glorifica a Deus. Está desempregado? Glorifica a Deus. A roupa está apertando? Glorifica a Deus e entra na academia. Quando refletir a imagem do Senhor, aí Deus vai te tirar desta prova. Deus vai te tirar dessa situação. O arrependimento para nascer um caráter. Lembra daquela mulher lá no poço? Uma samaritana, uma mulher destruidora de lá, capítulo 4 de João. Essa mulher aqui me chama a atenção na hora que ela vai buscar água, 12 horas do dia, porque era uma hora que o sol estava mais quente. Era uma hora que ninguém iria pegar água naquele lugar. Ela criou essa habilidade de buscar água para não ser confrontada, irmão, por ninguém dos seus delitos. E a Bíblia diz que era necessário passar e secar. E Jesus manda seu discípulo fazer o quê? Comprar pão. Tem pessoa que não está habilitado a ouvir qualquer tipo de coisa. Tem pessoa aqui que tem seu problema e vai a pessoa errada. Se conversar, você está conversando com a pessoa errada, meu irmão. E outras pessoas ficam sabendo daquilo que você confidenciou àquela pessoa. Então Jesus manda ele fazer o quê? Comprar pão. Manda ele comprar pão. Manda os seus discípulos comprar pão. E vem a mulher. Aí Jesus: me dá de beber. Ela vê as características de Jesus e diz: oxe, tu és judeu. Tu és judeu. Em outra palavra, você não toma vergonha na cara não se pedindo de beber a um samaritano? Tu sabe que o samaritano detesta o judeu? Por causa da vida religiosa. Por que essa briga? Porque Sambalate era rico. Sambalate
Gesem e Tobias. Eram 3 estrangeiros que estavam vivendo dentro de Israel. Manassés, que era genro de Sanbalaste, perde o sacerdócio. Por quê? Porque ele casa com a filha de Sanbalaste. Aí o que Sanbalaste faz? Faz uma igreja para ele aonde? No monte. E diz: vai ser sacerdote lá. Te tiraram daqui, a adoração vai ser lá no monte. E quando o povo ia adorar, eles diziam: não, nem Jerusalém para adorar não, é para adorar no monte. Aí existia essa questão, essa contenda de adorar no monte e adorar em Jerusalém. E ela disse: oxe, tu és judeu e pede de beber o samaritano? Aí diz: ô minha filha, se tu soubesse quem está falando com você, rapaz. Se tu soubesse quem está falando nesta noite, tu pediria e ele te daria água viva, que salta para a vida eterna. Ela se preocupou. Como é que você vai ter essa água que você nem vaso tem? Ela: me dá de beber dessa água. Jesus vai: chama quem? O seu marido, que não era marido dela. Chama o seu marido. E ela vai chamar o marido? Não. Por quê? Porque ela não tinha. Aí Jesus: disseste bem, porque o que você tinha não era seu, e nem o que você está hoje é seu também. Ela: Senhor, vejo que você é mestre, vejo que o Senhor é o Messias, o prometido de Deus. Deixa Jesus. Ô irmão, a palavra entrou como água, lavando tudo sujo. Ela corre, vai lá evangelizar, vira missionária na hora, irmão. O caráter mudou rapidamente. Quer conhecer pessoa que tem caráter bom? Dê dinheiro a ele, empreste dinheiro a ele. Tem alguns crentes que não tem caráter. Vai na loja de A, vai na loja de B, onde passa deve. Às vezes atravessa a pista, bota a Bíblia na cara, baixa a cabeça. Ô irmão, os caloteiros já têm a habilidade de fazer isso. É a pessoa que não tem caráter. O caráter define a pessoa. O caráter define a palavra que sai da boca daquela pessoa. Se alguém está devendo em algum lugar aí, meu irmão, pague, viu? Eu tô devendo também, eu vou pagar. E aquela mulher trouxe uma multidão, irmão. Uma multidão. E a multidão que ela ganhou para Jesus, acredita, irmão? Uma mulher daquela ganhou para Jesus. Teve mais habilidade do que os discípulos. Trouxe uma multidão para ganhar, para a igreja de Jesus. E chegou na igreja, Jesus prega para aqueles homens, eles levantam-se: mulher, a gente não acreditamos mais por aquilo que você falou não, porque a gente estamos aqui e vimos que ele é o Filho de Deus. Ô irmão, que mudança instantânea, irmão, tão rápido. A mulher trouxe uma multidão e nenhum discípulo trouxe um homem sequer para Jesus. Arrependimento, irmão. Arrependimento. Tinha outro ponto aqui que eu não vou pregar mais, porque eu estou perdido no horário aqui. Que hora é que termina? Já terminou, boi? Tem ainda tempo? Meus irmãos, o outro ponto, o arrependimento para a salvação. O arrependimento para a salvação. A Bíblia diz no livro 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 30, que a Bíblia diz que Paulo passava toda vez num determinado lugar com Silas. E uma menina que tinha a janela da sua alma coberta de espírito ruim. Toda vez que passava, ela dizia: eis aí, ó, o homem de Deus. Eis aí o homem de Deus. Se é no tempo de hoje, os pregadores adoram, né? Que você fale bem dele, que ele prega muito, que não sei o que e tal.
e leva para o coração, irmão. Aí começa a competitividade dentro da igreja, um querendo ser melhor que o outro. Um prega porque conheceu a teologia, outro prega porque tem a arte de introduzir a hermenêutica e a exegese, outro prega porque ele tem uma dicção boa. Aí começa, irmão, a briga entre o rebanho dentro da igreja, irmão. Mas eu quero confessar a vocês nesta noite, quem prega melhor aqui é Jesus, quem canta melhor aqui é Jesus, quem rege melhor aqui é Jesus. E um dia Paulo ficou atribulado com Silas, ele passou mais uma vez, na hora nona para orar, e aquela menina cheia de espírito falava aquilo. Paulo para, bota a mão na cabeça, o demônio cai por terra, porque o crente tem que ter autoridade. Ô irmão, antigamente quando eu aceitei a Jesus, a gente era caçador de expulsar demônio. A gente orava tanto, a gente via os homens sexuais assim, com o demônio no rosto saindo dele, demônio no poste, demônio dentro das matas, irmão, era uma coisa de louco. Se Deus abrir sua visão aí, você não dorme. E um dia eu estava na igreja, ia pregar, tinha uma mulher, a igreja era em cima, tinha uma mulher lá embaixo. E aí eu olhei ela assim, ela estava lá embaixo escutando o culto. Aí eu disse, vou chamar essa moça para subir para o culto. Aí desci e disse, senhora, a senhora quer subir para... E a cantina da igreja é no lado de embaixo. A senhora quer subir para escutar o culto? Ela, não. Mas vocês fazem uma oração por mim aqui embaixo? Eu disse, faço. Aí eu falei, entra aqui na cantina. Ela quando entrou, irmão, quando eu falei assim, ó, Jesus, o demônio, lá ela. Eu disse, eita, que experiência boa. Eita, que experiência boa, você agora, eu e você agora aqui, miserável. Irmão, quando eu comecei a expulsar os irmãos, os irmãos sem sabedoria, desceu, pegou o diabo na mulher, botou no ombro, subiu para a igreja, irmão. Pense na miséria que o diabo fez lá na igreja, irmão. O pastor não tinha autoridade, e quando o crente não tem autoridade, o demônio bagunça na vida dele. Quebrou quase as cadeiras, tudo, o pastor já saiu, leva essa mulher, não, está aí ainda, vamos expulsar isso aí, rapaz. O pastor me olhou atravessado assim, eu disse, está aí, pastor, está indo aí, pastor. O olhar do pastor disse, miserável. Mas está aí, pastor. Quando eu falei que está aí, pastor, o demônio olhou para mim espumando. Vou te pegar lá na frente, viu? Eu que nada, quem está comigo é maior do que você. Sai dela em nome de Jesus. Ó, experiência, irmão. Sai dela em nome de Jesus. Que a prova que você esteja passando, que seja experiência para o amanhã, irmão. Deus sabe tratar você para amanhã, e isso servir de experiência para a sua vida. E Paulo expulsou aquele demônio. Pegaram Paulo, porque aquela mulher era como uma empresa, cada um tinha uma sala, cada um tinha um horário, e pegaram aquela mulher, pegaram Paulo, lançaram Paulo no cárcere, e Silas. Aí o que o crente sobe mais fazendo na hora da provação é o quê? Cantar e orar, irmão. Abre as portas, Jesus. Glória. A farinha tá faltando. A igreja, abre as portas, Jesus. Abre as portas, Jesus. E a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam, oravam, e os alicerces do cárcere se partiu, irmão. Houve um terremoto. O homem vem, que estava guardando aquele lugar, e disse, eu vou me matar, porque todo mundo fugiu. Ele dormiu.
vigilante, dormilante, né, que a gente chama. Tem um grupo dormilante aqui não, né? Vigilante que dorme de noite no trabalho. Ele dormiu. E quando ele acordou com a suada, ele disse, rapaz, vou me matar, porque todo mundo fugiu. Aí Paulo grita de lá de dentro, não se faça mal nenhum, não. Todo mundo está aqui. Aí ele fala, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Olha o que Paulo fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu. Eita, naquela mesma noite Paulo batiza o homem, salva a família do homem e volta para o cárcere de novo. Por quê? Porque teve arrependimento, não é arrebatamento não, é arrependimento. Tá bom, irmão? Eu ainda tenho um minuto, ainda tenho um minutinho aqui, né? É 9 horas que termina aqui, irmão? Antes, então já passou, né? Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Dá para me contar um testemunho rápido? Ó, já preguei. Meus queridos, eu conheci um jovem oriundo de Salvador. Esse jovem, ele era muito sofredor. Não teve o sucesso de muitos que estão aqui que tinha seu pai e sua mãe. Não teve o sucesso de comer as suas refeições diárias. Quando sua mãe estava viva, esse jovem, a irmã dele pegou um broco, jogou do alto, da laje para baixo, bateu na cabeça dele 2 brocos cheios de massa. Abriu um buraco muito grande na sua cabeça. Pegaram ele aos pressas, disseram que ele não ia sobreviver. Pegaram ele às pressas e levaram para o Roberto Santo e ali fizeram a cirurgia e ele voltou. O tempo se passou, ele estava brincando de velotrol, o carro passou por cima dele e falaram que ele ia ficar aleijado, mas levaram ele para o médico, trouxeram e ele não ficou aleijado. Um tempo se passa, aquela criança, ela perde a sua mãe. Aquela criança foi fruto de uma traição e seu pai não morava com a sua mãe. As coisas ficaram difíceis. A dificuldade bateu na porta daquele jovem. A roupa apertaram. E ele tinha dificuldade na sua alimentação. Dificuldade nas suas roupas. Cresceu com tanta dificuldade, virou adolescente, começou a virar pinchador, começou a pinchar Salvador, começou a ser divulgado em muitas escolas no meio dos pinchadores. Falar sobre quem era ousado, GDURS, todo mundo sabia. Ele também começou a brincar de skate. E um dia ele brincando de skate, o diabo sempre teve uma fúria grande na vida daquele jovem. E um dia ele brincando de skate, ele desce uma ladeira, irmão. Ele desce uma ladeira e se choca com ferro de garagem. Porque o skate estourou a bilha, e quando estoura a bilha, perde o equilíbrio. E ele se chocou com ferro de garagem. Olhando para ele, não teve quase nada, só um arranhão no peito. Mas o impacto foi tão grande, que partiu o tecido abdominal dele. E tudo dentro dele se espalhou. Pegaram aquele jovem que era adolescente, levaram para o médico, fizeram uma cirurgia errada, mandaram ele para casa, tudo que ele comia virava pus. Aí levaram ele às pressas, por tanta dor que ele estava sentindo. E quando chegou ali, ninguém queria operar ele. O médico que operou ele errado, viu a merda que tinha feito, pegou todos os papéis, juntou e sumiu. Ficou ele ali muito tempo ali no Roberto Santo,
perdido, porque ninguém tinha coragem de operar ele. O médico chegou para o pai daquele jovem, o pai já tinha aparecido, chegou para aquele pai e disse: olha, de 1000, só um se livra dessa situação, talvez o seu filho vá se livrar, talvez. E pegaram, fizeram outra cirurgia. No lugar do tecido que quebrou do abdômen, eles colocaram uma tela de suco, aquela tela que as mulheres fazem suco, aquela tela, aquele crivo, a peneira que faz suco, eles botaram na barriga dele, botou o intestino grosso dele para fora, e ele começou a defecar em uma sonda. Ele ia para a rua, os policiais paravam ele, pensando que ele estava com a arma, com alguma coisa na sua cintura, mas ele estava com uma bolsa de coloscomia, cheia de fezes. E quando chegava em casa, ele dormia, a bolsa se pocava, se melava todo de fezes. E ele, mesmo sendo ímpio, ele dizia: se chegar lá na revisão, colocar isso para dentro, eu vou ser crente, eu vou ser pregador. Mas quando chegava lá, nada acontecia, ele voltava para casa com aquilo de novo. Tanta dificuldade, irmão. As pessoas não sabiam a situação que aquele jovem passava, porque ele só tinha uma roupa. Ele lavava, enxugava, batendo na parede, enchia de pedaços de tinta, aquela tinta fuleira do tempo antigo. E um dia ele se internou para botar o intestino, irmão, aquilo ali é horrível, para botar para dentro. E uma mulher da igreja entrou naquela sala. Entrou naquela sala e disse: meu jovem, Deus tem um plano de salvação para você. Ele olhou para ela e disse: essa mulher não tem noção, essa mulher é maluca. Porque naquela condição que ele estava, na mente dele, ninguém queria ele naquela situação. Tanta desgraça, né, irmão, sobre uma pessoa só. Essa pessoa sou eu que estou falando com você nesta noite. Você perdeu de dar um glória bem forte. Essa pessoa sou eu que estou falando com você. Você está pensando que você sofre? Você está pensando que você sofre? Eu vi o que é sofrer de perto, irmão. Hoje eu tento tomar minha vida normal, mas eu sei que eu não sou normal. Passei muita fome, não tenho vergonha de falar. Você que Deus tem colocado o alimento na sua casa, na sua mesa, e você não quer comer. Estou enjoado dessa comida. Eu queria a comida que você come e não tinha na época. A gente saía nesse centro da vida aí comendo manga com sal e comendo bozó, irmão. Quando era isso, quando não tinha, ia para a feira de São Joaquim, Sete Portas, catar resto para comer. Quando não era isso, ia para a Toca do Leão, que hoje é o Barradão, comer. Mas eu aceitei Jesus. Eu aceitei a Jesus. Jesus mudou tudo. Eu posso levantar a camisa?
mulher chegou para mim e disse: Deus tem um plano na sua vida. Essa mulher é maluca. Porque na minha mente não tinha. Não tinha. Aqui é tratamento VIP, viu, irmão? Não, tá bom aqui. Tá bom, tá bom. Tratamento VIP, viu? Na minha mente, Deus não queria uma pessoa daquela situação, irmão. Hoje eu estou meio fortinho, mas pense numa pessoa que perdeu mais de 20 quilos, irmão. Outro dia eu estava no ônibus, entrou um homem com aquela bolsa. Eu comecei a chorar dentro do ônibus, irmão, que eu lembrei. E eu cheguei para aquela moça e disse: a senhora tem certeza do que a senhora está falando? Ela disse: eu tenho certeza. Eu disse: vou contrariar essa mulher. Vou contrariar essa mulher. E Deus me trouxe hoje aqui para contrariar muitos crentes aqui, irmão. Ninguém entende nada. Deus me trouxe aqui para contrariar muitos crentes nesta noite. E eu cheguei para ela: a senhora tem certeza? Ela disse: eu tenho certeza. Eu disse: a senhora tem certeza mesmo? Eu levantei a camisa. Olhe, jovem, para isso aqui. Aqui onde ela defecava. Eu cheguei para aquela jovem, aquela mulher. Olhem, jovem, vocês. A senhora tem certeza que ele me quer assim? E ela veementemente disse: ele te quer assim mesmo. Ele te quer assim mesmo. E eu aceitei Jesus. Eu aceitei, jovem chorando aqui. Eu aceitei Jesus, irmão. Fui para a igreja. Eu disse: eu vou para a igreja. Ninguém me chamou para ir para a igreja. Eu fui para a igreja. Quando chegou na igreja, não tive um tratamento que muito tem hoje, não. Alguém me humilhava porque eu não tinha uma Bíblia. Quem é que tem Bíblia aqui? Oh, irmão, toda a igreja tem a Bíblia. Mas naquele tempo, se falasse isso, poucos levantavam a mão. Meu sonho era ter uma Bíblia. E tinha alguns irmãos que me emprestavam a Bíblia para me ler. Eu ficava o dia todo lendo a Bíblia. Aí eu dobrava, que eu não tinha habilidade que eu tenho hoje, né? Dobrava assim as páginas. Quando ele via assim, no meio dos outros me envergonhava. Uns me emprestavam roupa, no meio dos outros me envergonhava. Um dia eu fui trabalhar. E quando chegou, não tinha nada para me levar para comer. Eu cavando buraco, irmão, para ganhar 10 reais. E quando eu me bati com uma pedra, eu comecei a chorar. Eu disse: Deus, que dia o Senhor vai me tirar dessa? Fui trabalhar com os ímpios. E quando chegou ali dentro do mato capinando, o ímpio abriu a sua marmita, irmão, cheio de carne. Aquilo ali partiu meu coração. Porque eu fiz uma marmita de farinha. Sabe como é uma marmita de farinha? É um pouquinho de farinha dentro do saco. Entrei para dentro do mato, achei um pé de pimenta. Comia um pedaço de pimenta, um punhado de farinha e dizia: um dia Deus vai me tirar dessa. Um dia Deus vai me tirar dessa. E não é que Ele tirou, irmão. Se é para Ele, tem mais forte.
Você que desfaz dos outros, você que tem várias roupas, desfaz daquele que vem com a mesma roupa para a igreja, dê uma roupa para ele. Faça uma vaquinha, compra o sapato dele. Eu me lembro, já vou terminar, que tinha a festividade do novo convertido, eu não tinha um sapato para calçar, irmão. E eu estava passando com um amigo meu chamado de Renato. A gente foi para a igreja junto, se batizou junto. E ele viu um sapato no lixo. Ele falou comigo: Júnior, eu acho que aquele sapato ali dá em você. Aí eu disse: deixa os outros passar que a gente vai pegar. Quando o povo passou, irmão, o sapato entrou certinho no meu pé. Só que porém, no dedinho tinha um cortinho. Quando eu calçava, dava para ver a meia. Aí o Renato teve a ideia brilhante: pinta um lugar que está mostrando de caneta. Meti de caneta, irmão. Ô irmão, pense numa festividade que foi a glória de Deus, irmão. A gente se via a Deus com tanto pouco. Hoje a gente tem condição, a gente não quer servir a Deus como deve se servir. Eu tinha uma irmã que faleceu, ela dizia assim, ó, onde ela chegava, ela falava isso aqui, ó: esse aqui é tão burro que não sabe fazer um ó com copo. Ela ficava assim, envergonhada, né? Eu não sabia o que era. Aí outro dia, vem cá, Renato, o que é um ó com copo? Aí ele: rapaz, você era tão miserável, tão burro, se botasse um copo e te desse uma caneta e mandasse você circular, você não conseguia. Eu disse: é isso, rapaz, miserável. É isso, é. Ô irmão, mas para a glória de Deus, irmão, hoje se você me chamar para dar aula de qualquer matéria da teologia, eu dou. Sou muito inteligente, irmão. Eu trabalho de pedreiro, carpinteiro, marceneiro, sorveteiro, conserto sapato, faço sorvete. O que botar para fazer, eu faço. E outro dia não já tem um tempo, eu estava ajudando um pastor numa igreja. Prometo que eu vou terminar agora. E não tinha ninguém para fazer a obra, irmão. O terreno da igreja estava cheio de material, mas não tinha ninguém para fazer a obra. Eu acordei 5 horas da manhã, bati lá no terreno da igreja, que eu sou meio doido, viu? Bati 5 horas da manhã lá no terreno da igreja. E aí fiz uma oração e disse: Deus, o material está aqui, ó, para fazer a tua casa. Não tem ninguém para fazer. E eu que tenho disponibilidade, não sei fazer. Me ensine a levantar broco. Deus me ensinou. Ele falou comigo quando estou falando com você: Júnior, o alinhamento da linha é um prumo horizontal. O alinhamento do prumo é vertical. Aprume um bloco certinho, puxe a linha e faça mesmo no outro. E aí você segue. Ah, meu irmão, eu segui a orientação do Senhor. Quando o pastor chegou lá no terreno da igreja, o muro já estava altinho. Ele: Júnior, para aí que eu não entendo não. Eu vou chamar uma pessoa que entende aí para ver. E quando chamou o mestre da obra, o cara botou o olho assim no muro e disse: pastor, eu nunca vi, tem muitos profissionais que não faz uma parede dessa. Ô irmão, eu mesmo fiz a minha casa. Sabe o que é isso? É a orientação do Senhor. Amém? Ô irmão, se não for pedir muito, eu quero ouvir os jovens dessa igreja de novo. Eu quero ouvir todos os jovens novamente aqui para a gente encerrar essa festa. Se é para Jesus, bata mais forte. Cadê o jovem aqui? Venha, pai, venha.
fã. Primeiro, meu foi. Eu agradeço a minha oportunidade. Vamos adorar em pé, vamos adorar em pé. Vem a careca pra cá, vem, pai, vem. Deus abençoe. Os jovens que estão fardados, todos os jovens subir aqui, por gentileza. Todos, fardados ou não fardados, pode vir.